Você que está aqui agora, sabe que vai envelhecer? Ou você tem medo desse processo? A maioria das pessoas lidam com o envelhecimento de uma maneira complicada, de uma maneira difícil, onde a ideia de envelhecer é a ideia de perder as suas características de autodomínio, de autocontrole e tudo mais. Inclusive de aparecimento de doenças. Para a gente esclarecer isso tudo, fica aqui com a gente. Logo após a vinheta, nós vamos continuar com esse assunto. Muito bem, para continuar com esse assunto, nós precisamos também de um outro fator, que é verificar se você está inscrito no canal, se você ativou o sininho das comunicações, deixe sempre um comentário seu para que a gente tenha ideia de coisas e assuntos que você queira que nós tragamos para conversar aqui e, ao mesmo tempo, compartilhe isso com as outras pessoas para que esse conhecimento não fique aprisionado entre nós. Todos nós passamos, e eu posso falar um tanto quanto de cadeira, porque hoje, nos 70 anos, olhando para trás no retrovisor, rapidamente, porque o ideal é você não olhar para o retrovisor com muito tempo. Quem vive no passado vive na depressão, quem vive no presente vive na realidade, quem vive no futuro vive na ansiedade. Porque o futuro a gente não sabe se vai acontecer ou não, e amanhã. Então eu tenho hoje, eu tenho agora. E agora, olhando por 70 anos, eu digo, rapaz, tem coisas que eu não consigo fazer quando eu tinha 18, quando eu tinha 12, mas tem imensas, milhares de coisas que eu posso fazer hoje que eu não seria capaz de fazer quando eu tinha essas idades anteriores, consideradas idades saudáveis, consideradas idades gloriosas, vamos assim dizer. E o que faz com que a gente tenha aquilo que nós podemos dizer de um envelhecimento saudável? Eu não gosto da ideia de melhor idade. Melhor idade é a idade que nós estamos vivendo. Mas, para a gente ter um envelhecimento saudável, nós precisamos de trabalhar os nossos componentes constituintes. Qual é o primeiro componente constituinte que nós conseguimos ver? É o corpo. Então, é muito difícil você ter um envelhecimento saudável se você não faz investimento na qualidade, na formação, na manutenção da sua estrutura corporal, seja com exercícios, seja com alimentação adequada, seja com você estar bem com você mesmo, né? Que é a segunda fase dessa história do envelhecimento saudável. Quando você está bem com você mesmo, nós estamos falando da alma. E a alma, ela precisa estar confortável. Para isso, nós precisamos criar mecanismos de enfrentamento de problemas, de dificuldades, de situações que somente a maturidade vai nos trazendo elementos, características para que a gente lide com estas dificuldades olhando por um outro prisma. Você é muito jovem, dá de cara com um obstáculo, dá de cara com uma dificuldade, você acha aquilo um tormento. Eu hoje dou de cara com uma dificuldade, com um obstáculo e penso, o que ainda falta eu aprender com esse obstáculo? O que esse obstáculo está querendo me ensinar? O que eu posso transformar desse obstáculo em alguma coisa útil para a minha vida? E quando eu digo alguma coisa útil, eu não digo alguma coisa que eu tenha que necessariamente acrescentar à minha vida. Pode ser que o obstáculo me mostre exatamente aquilo que eu não quero para a minha vida. E também uma decisão saudável, saber escolher entre aquilo que você vai permitir que entre na sua vida e aquilo que você não vai permitir que você entre na sua vida. No campo da alma, e aí já tangenciando a espiritualidade, nós temos a religião. A religião é um grande suporte psicológico, metodológico e comportamental.
Ou seja, não é esperado, por exemplo, que pessoas que têm uma determinada religião e a pratiquem utilizem-se de artefatos ou artifícios que não sejam éticos ou morais. Você não vai fumar, você não vai beber, você não vai adulterar, você não vai fazer as coisas que estão dentro do nosso campo moral de convivência. E isso está dentro do comportamento normal e cotidiano das religiões. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de ajudar aquele nosso primeiro movimento, que é um corpo saudável e uma atitude social também saudável. Quando a gente entende isso, que a religião não é um processo de separação, mas sim um processo de conexão entre o corpo, a alma e agora sim o espírito. A espiritualidade é quando você tem essa alma limpa e reconhece que não há absolutamente nada que te desligue do seu Criador, e eu não estou dando nenhum nome a esse Criador, que te desligue do seu Criador, a não ser você mesmo. Quem te afasta do seu Criador é a tua própria decisão. Quando você torna a sua decisão consciente, e o consciente está na alma, acima daquilo que é o fogo que alimenta o seu espírito, que alimenta a sua capacidade de ir e vir e de se reconectar com a sua origem, aí você está com um problema de dificuldade para transitar nesses processos. Dessa forma, pense bem, se você quer ter um envelhecimento saudável, você tem que cuidar do corpo, que é o templo do seu espírito, da sua alma, que é a sua relação horizontal com o mundo e com a vida, e do seu espírito, que no final das contas, todas essas coisas estão em acréscimo à sua qualificação espiritual para que você tenha uma ascensão, uma conexão e uma transição muito melhor dentro desse espectro. O medo, por exemplo, da morte vai embora quando o seu espírito está tranquilo. O medo da doença vai embora quando você entende que a doença pode atingir o corpo, mas não atingir o espírito. Gostou dessa ideia? Então, olha, deixa seu like aí, compartilhe essa ideia e se inscreva no canal, além de deixar o seu comentário, que isso é muito importante para nós.